Bom dia, nós da Chave da Eternidade te recebemos com alegria neste novo amanhecer que Deus preparou. Que este dia comece envolvido pela paz que excede todo entendimento, pela presença do Senhor que já foi à frente abrindo caminhos, guardando decisões e fortalecendo corações. Antes de entrarmos em nossa oração principal, una-se a nós neste breve momento de entrega. Se esta palavra toca você, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém da sua família ou com quem precisa começar o dia fortalecido. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem a ainda mais vidas. Senhor Deus, agradecemos por este novo dia, pelo fôlego, pela proteção durante a noite e pela oportunidade de recomeçar. Abençoa cada pessoa que ora conosco agora, visita seus lares, cobre suas famílias com saúde, provisão e paz, guarda seus passos, suas palavras e seus pensamentos. Declaramos um dia guiado pelo céu, livre de todo mal, cheio de esperança, direção e favor divino. Que nada falte, que nada falhe e que a tua presença seja sentida em cada detalhe deste dia. Amém. Entramos diretamente no coração do Salmo 30, não como uma repetição de palavras conhecidas, mas como um chamado vivo à consciência espiritual. Este salmo nos ensina algo essencial. Deus não age apenas no fim do sofrimento, Ele governa todo o processo. Há momentos em que o ser humano confunde silêncio com ausência, atraso com abandono, disciplina com rejeição. O Salmo 30 corrige essa percepção. Ele nos mostra que Deus continua soberano, mesmo quando a dor ainda não cessou, mesmo quando a resposta ainda não chegou. A palavra nos orienta a entender que nenhuma noite é eterna quando Deus está no controle. A alternância entre choro e alegria não é aleatória. Ela faz parte de um ciclo pedagógico divino, onde o Senhor trabalha o caráter, alinha o coração e fortalece a fé antes de manifestar o livramento. O conselho espiritual aqui é claro. Não interprete o momento difícil como derrota definitiva, mas como um estágio de preparação. Deus usa a noite para nos ensinar dependência e a manhã para revelar sua fidelidade. O Salmo 30 também nos conduz a uma reflexão profunda sobre onde colocamos nossa segurança. Ele revela que há um perigo silencioso quando o ser humano começa a se sentir firme demais em si mesmo, confiante demais em suas próprias estruturas. Quando tudo parece estável, quando as bases parecem sólidas, nasce a ilusão do controle. A palavra nos alerta que essa falsa segurança não sustenta ninguém. A verdadeira firmeza não vem da ausência de problemas, mas do favor de Deus sustentando a vida. Quando o Senhor retira o rosto, ainda que por um breve momento, tudo o que parecia inabalável revela sua fragilidade. Este ensinamento é direto. Não construa sua confiança nas circunstâncias, nos recursos, nas pessoas ou em si mesmo. O Salmo aponta que a única base realmente segura é a presença constante de Deus. É ela que mantém o equilíbrio emocional, a clareza mental e a estabilidade espiritual, mesmo quando o cenário externo se torna instável. Outro ponto central deste salmo é a transformação interior. Ele não fala apenas de mudança de situação, mas de mudança de estado. O texto bíblico não diz apenas que Deus removeu a dor, mas que Ele transformou o pranto em dança. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus não trabalha apenas para eliminar o sofrimento. Ele trabalha para ressignificar a experiência. A dor não é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. Ela se torna instrumento de amadurecimento, de sensibilidade espiritual e de crescimento. O incentivo aqui é claro. Não endureça o coração por causa das feridas. Não permita que a dor construa muros dentro de você. Deus transforma lágrimas em força, fraqueza em testemunho e processos difíceis em fontes de autoridade espiritual.
A alegria que vem pela manhã não é superficial. Ela nasce de um coração que atravessou a noite confiando. O Salmo 30 também ensina sobre a resposta correta diante do livramento. Ele nos direciona à gratidão consciente. Não se trata apenas de agradecer quando tudo melhora, mas de reconhecer que foi Deus quem sustentou durante o processo. A palavra revela que o louvor não é apenas uma reação emocional, mas uma postura espiritual. Louvar é reconhecer que a vitória não veio da força humana, mas da intervenção divina. Esse ensinamento corrige um erro comum. Muitas pessoas pedem socorro, mas esquecem de glorificar quando são atendidas. O Salmo nos incentiva a manter viva a memória dos feitos de Deus, para que a fé não dependa das circunstâncias atuais, mas daquilo que o Senhor já fez. A gratidão protege o coração contra a soberba e mantém a alma alinhada com a verdade. Há ainda um ensinamento essencial sobre tempo e paciência espiritual. O Salmo 30 não nega a existência da noite. Ele reconhece o choro, mas estabelece um limite para ele. A palavra afirma que o sofrimento tem prazo, mas a fidelidade de Deus é permanente. Isso nos ensina a não absolutizar o momento difícil. A dor não define quem você é, nem determina o seu destino. O incentivo divino aqui é resistir à tentação do desespero, da desistência e da conclusão precipitada. Deus age no tempo certo. E o tempo certo nem sempre coincide com a ansiedade humana. O Salmo nos convida a descansar na certeza de que Deus não perde o controle do relógio da vida. O amanhecer chega porque Ele determina, não porque o homem força. Outro conselho poderoso presente neste Salmo é sobre postura espiritual durante o processo. Ele nos ensina que clamar não é sinal de fraqueza, mas de inteligência espiritual. Reconhecer a necessidade do socorro divino é um ato de humildade que atrai a intervenção de Deus. O Salmo mostra que aquele que clama é ouvido, não porque merece, mas porque confia. Isso corrige a ideia de que precisamos estar perfeitos para nos aproximar de Deus. A palavra revela que Deus responde ao clamor sincero, à dependência real e ao coração quebrantado. O incentivo aqui é abandonar a autossuficiência e abraçar a dependência espiritual como fonte de força. O Salmo 30 também revela que Deus não permite que o mal tenha a palavra final. Ele estabelece limites claros para a ação dos adversários. Isso nos ensina que nenhuma força contrária opera livremente quando Deus está presente. O Senhor governa até aquilo que tenta se levantar contra seus filhos. O ensinamento aqui é confiar que nem tudo o que acontece tem origem divina, mas tudo passa pelo controle soberano de Deus. Ele transforma ataques em aprendizado, perdas em crescimento e ameaças em testemunho. A palavra nos incentiva a não viver em paranoia espiritual, mas em confiança consciente de que Deus é escudo, proteção e defesa. Por fim, este primeiro bloco do Salmo 30 nos chama a alinhar mente, coração e fé. Ele nos ensina que a verdadeira estabilidade não vem da ausência de crises, mas da presença de Deus em meio a elas. O incentivo final deste bloco é claro e direto. Escolha confiar, mesmo quando não entende. Escolha louvar, mesmo quando ainda dói. Escolha permanecer, mesmo quando a noite parece longa. Porque o Deus revelado neste salmo é o Deus que sustenta na noite e manifesta alegria ao amanhecer. Ele não falha, não se atrasa e não abandona. Quem aprende a viver esse princípio espiritual não apenas vence batalhas, mas amadurece na fé, fortalece o espírito e constrói uma vida firmada na verdade eterna da palavra. Dando continuidade a este caminho profundo pelo Salmo 30, entramos agora em um segundo nível de entendimento espiritual, o propósito oculto por trás das oscilações da vida. A palavra nos ensina que Deus não é um Deus de instabilidade,
mas ele permite ciclos para formar maturidade. O ser humano tende a desejar constância apenas no conforto, porém o Salmo 30 revela que crescimento espiritual nasce justamente da transição entre estados. Há momentos em que Deus permite que a segurança aparente seja abalada para revelar onde, de fato, o coração estava firmado. Esse não é um movimento de punição, mas de realinhamento. Quando as estruturas humanas falham, a alma aprende a se apoiar exclusivamente em Deus. O ensinamento é claro. Aquilo que parece perda, muitas vezes é livramento. Aquilo que parece atraso, muitas vezes é proteção. Aquilo que parece silêncio, muitas vezes é Deus, trabalhando em dimensões que os olhos não alcançam. O Salmo 30 também nos conduz a compreender a diferença entre alegria circunstancial e alegria espiritual. A alegria que depende do ambiente é frágil, instável e volátil. Ela se dissolve diante da pressão, do medo e da insegurança. Já a alegria que vem de Deus nasce da convicção, não da situação. É por isso que o Salmo não diz apenas que a dor termina, mas que a alegria vem. Ela não é fabricada, ela é liberada. Essa alegria não ignora a realidade, mas supera a realidade. Ela não nega os desafios, mas se posiciona acima deles. O conselho divino aqui é abandonar a expectativa de felicidade baseada apenas em resultados imediatos e desenvolver uma fé que gera alegria mesmo no processo. Essa postura protege o coração contra o desânimo crônico e fortalece o espírito para continuar avançando. Outro ensinamento essencial presente neste salmo é sobre identidade espiritual. Quando o texto afirma que Deus firmou o salmista como uma montanha forte, ele está declarando algo além da estabilidade externa. Ele está falando de identidade consolidada. Montanhas não se movem por pressão externa, elas permanecem porque estão enraizadas. Isso nos ensina que a fé verdadeira não se constrói apenas em dias bons, mas se aprofunda nos dias difíceis. O incentivo aqui é permitir que Deus fortaleça não apenas as circunstâncias ao redor, mas o interior. Uma mente fortalecida pela palavra não se rende ao medo com facilidade. Um coração alinhado com Deus não se quebra diante da primeira adversidade. Uma fé amadurecida não se desfaz por causa de uma noite escura. O Salmo 30 também traz um conselho direto sobre como lidar com o passado. Ele não ignora as lágrimas derramadas, mas não permite que elas se tornem morada permanente. A palavra ensina que existe um tempo para chorar, mas também existe um tempo para se levantar. Permanecer preso ao passado, mesmo que ele tenha sido doloroso, impede o avanço espiritual. Deus não apaga a história, mas ele redime a história. Ele não nega o que aconteceu, mas transforma o significado do que aconteceu. O ensinamento aqui é libertador. Você não é definido pelas feridas que sofreu, mas pelo Deus que te sustentou enquanto você sangrava. O passado não tem autoridade para ditar o futuro quando Deus está no comando. Há também um ensinamento profundo sobre vulnerabilidade espiritual. O Salmo 30 mostra que o clamor sincero precede o socorro divino. Deus não responde à performance, ele responde à verdade do coração. Isso nos ensina que não precisamos mascarar a dor, nem fingir força quando estamos quebrados. A espiritualidade saudável não é aquela que nega o sofrimento, mas aquela que leva o sofrimento à presença de Deus. O incentivo aqui é abandonar a tentativa de parecer forte o tempo todo e aprender a ser dependente. A dependência espiritual não enfraquece, ela fortalece. Quanto mais o ser humano reconhece sua limitação, mais espaço Deus encontra para agir. Outro ponto central deste salmo é o governo de Deus sobre o tempo. A afirmação de que a alegria vem pela manhã revela que Deus estabelece limites para a dor. A noite não se prolonga além do que ele permite.
Isso nos ensina que o sofrimento não é eterno, mesmo quando parece interminável. A mente humana mede o tempo pela dor. Deus mede o tempo pelo propósito. O incentivo aqui é não desistir no meio do processo. Não tomar decisões definitivas em momentos de exaustão emocional e não interpretar o atraso como negação. Deus trabalha em silêncio, mas nunca em vão. O amanhecer chega porque Ele determina, não porque a dor se esgota sozinha. O Salmo 30 também corrige nossa compreensão sobre livramento. Muitas vezes esperamos que Deus elimine completamente os conflitos, quando, na verdade, Ele nos fortalece para atravessá-los. O livramento nem sempre significa ausência de luta, mas presença de Deus na luta. Isso muda completamente a perspectiva espiritual. O ensinamento aqui é confiar que Deus não permite batalhas maiores do que a capacidade espiritual que Ele mesmo está desenvolvendo em nós. Cada enfrentamento vem acompanhado de um fortalecimento invisível, de uma sabedoria que amadurece e de uma fé que se torna mais sólida. Há ainda um forte chamado à consciência espiritual neste salmo. Reconhecer que tudo o que se sustenta fora de Deus é instável. Recursos, status, pessoas e circunstâncias mudam. O favor de Deus não. O texto nos ensina que quando o ser humano confunde prosperidade com segurança, ele se torna vulnerável espiritualmente. A verdadeira proteção não está no que se possui, mas em quem governa a vida. O incentivo aqui é construir uma fé que não oscila conforme o ambiente externo. Quem aprende a descansar em Deus não é dominado pelo medo das perdas, nem pela ansiedade do amanhã. Este bloco também nos direciona a compreender que Deus transforma a dor em testemunho. O sofrimento não é o ponto final, mas parte da narrativa. O Salmo 30 revela que aquilo que parecia fim se torna início. Isso nos ensina que Deus não apenas encerra ciclos de dor, mas inaugura ciclos de honra. O incentivo aqui é permanecer fiel no processo, mesmo quando não há aplausos, reconhecimento ou respostas imediatas. Deus honra aqueles que confiam nele quando ninguém está vendo. Por fim, o Salmo 30 nos chama a uma postura ativa de fé. Não é uma fé passiva, resignada ou conformada, mas uma fé que permanece firme, mesmo quando o cenário tenta desestabilizar. A palavra nos ensina que a confiança em Deus não elimina os desafios, mas muda a forma como lidamos com eles. O incentivo final deste bloco é permanecer. Permanecer confiando, permanecer obedecendo, permanecer esperando. Porque quem permanece em Deus não apenas atravessa a noite, mas experimenta a manhã com uma alegria que não pode ser explicada pelas circunstâncias, apenas pela fidelidade do Senhor. Há um ensinamento silencioso e profundo no Salmo 30 que toca diretamente a alma de quem aprende a ouvir com o coração. Deus não trabalha apenas para nos tirar da dor. Ele trabalha para nos ensinar a não sermos definidos por ela. Muitas pessoas atravessam noites difíceis, acreditando que aquele cenário é definitivo, que aquela sensação de peso é permanente, que aquela luta vai se tornar parte da identidade. Mas a palavra revela outra verdade. Deus permite a noite, mas não autoriza que ela se torne morada. Ele permite o choro, mas não consente que ele governe a vida. Há um limite estabelecido pelo céu para aquilo que tenta nos ferir, nos cansar ou nos fazer desistir. E quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. O coração começa a descansar, a mente se aquieta e a fé deixa de ser apenas esperança distante para se tornar convicção viva. O Salmo 30 nos ensina que Deus age muito além do que conseguimos perceber. Enquanto o ser humano enxerga apenas o que dói, Deus enxerga o que está sendo construído. Enquanto vemos perdas, Ele vê fortalecimento. Enquanto sentimos medo, Ele está formando coragem. Há processos que não fazem sentido enquanto estamos dentro deles, mas que se tornam claros quando olhamos para trás.
Por isso, a palavra nos convida a não interpretar a vida apenas pelo momento atual. Deus trabalha com uma visão completa, eterna, perfeita. Ele não age por impulso, nem responde por pressão. Ele age com propósito. E quando confiamos nisso, deixamos de lutar contra o tempo e aprendemos a caminhar com ele, mesmo quando não entendemos o caminho. Existe também uma verdade essencial que este salmo revela. A verdadeira segurança não nasce da estabilidade exterior, mas da presença interior de Deus. Muitas vezes, o coração humano se apega a estruturas visíveis, acreditando que elas garantem paz. Quando essas estruturas são abaladas, a alma entra em desespero. Mas a palavra nos mostra que quem aprende a descansar em Deus não perde o chão quando tudo ao redor parece instável. Pelo contrário, é nesses momentos que a fé se fortalece. A confiança deixa de ser teórica e se torna prática. O coração aprende a respirar mesmo em meio à pressão. A mente aprende a silenciar o medo. E o espírito encontra repouso, não porque tudo está resolvido, mas porque Deus está presente. O Salmo 30 também fala de transformação interior. Ele nos mostra que Deus não apenas muda cenários, ele muda estados da alma. Há pessoas que saem de situações difíceis, mas continuam presas emocionalmente ao sofrimento. Carregam marcas, ressentimentos, medos e inseguranças. Deus, porém, não quer apenas que o sofrimento passe. Ele quer que o coração seja curado. A alegria que vem pela manhã não é apenas um sorriso externo, mas uma restauração interna. É a capacidade de voltar a confiar, de voltar a sonhar, de voltar a acreditar que o bem ainda pode acontecer. É isso que Deus faz. Ele devolve leveza onde havia peso, esperança onde havia desgaste, vida onde havia cansaço profundo. Há também um chamado à honestidade espiritual. O Salmo mostra que o clamor sincero alcança o céu. Não é a força das palavras, mas a verdade do coração. Deus não se impressiona com discursos bonitos, mas se move diante de um coração quebrantado. Isso nos ensina que não precisamos esconder nossa fragilidade diante de Deus. Podemos nos aproximar exatamente como estamos, com medo, cansados, confusos, sem respostas. É nesse lugar de entrega real que Deus age com mais profundidade. Quando reconhecemos que não damos conta sozinhos, abrimos espaço para o agir divino. E essa dependência não nos diminui, ela nos fortalece. O Salmo 30 também revela que Deus não permite que os adversários tenham a última palavra. Existem forças contrárias, existem desafios, existem oposições, mas nenhuma delas governa o destino de quem confia no Senhor. Deus estabelece limites. Ele interrompe ciclos de destruição. Ele frustra planos que tentam nos parar. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando nos bastidores, protegendo, desviando, livrando. Há livramentos que nunca saberemos, perigos que jamais perceberemos, portas que nunca chegaremos a tocar porque Deus fechou antes. Isso nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos o porquê de certos caminhos não se abrirem. Outro ensinamento poderoso deste salmo é sobre memória espiritual. Ele nos convida a lembrar do que Deus já fez. A fé se alimenta da lembrança da fidelidade divina. Quando esquecemos os livramentos passados, ficamos mais vulneráveis ao medo do presente. Mas quando trazemos à memória o cuidado de Deus, o coração se fortalece. A gratidão se torna um escudo contra a ansiedade. O louvor deixa de ser apenas uma reação emocional e se torna uma decisão consciente. Louvar é afirmar que Deus continua sendo Deus, independentemente das circunstâncias. Há também um chamado claro à paciência. O Salmo 30 não promete ausência de dor, mas garante que ela não é eterna. Isso nos ensina a não tomar decisões definitivas em momentos de exaustão. Muitas desistências acontecem porque alguém acreditou que a noite nunca terminaria.
mas Deus afirma que amanhã chega. E quando ela chega, traz consigo uma nova perspectiva. Aquilo que parecia insuportável passa a ser compreendido. Aquilo que parecia o fim se revela como um novo começo. A paciência, nesse contexto, não é passividade, mas confiança ativa de que Deus está no controle. A palavra também nos ensina que Deus fortalece o interior antes de transformar o exterior. Ele constrói raízes profundas para que, quando o vento vier, não sejamos arrancados. Uma fé superficial se desfaz diante da primeira adversidade, mas uma fé amadurecida permanece. O Salmo 30 nos convida a permitir que Deus trabalhe profundamente no nosso interior, ajustando pensamentos, curando emoções, alinhando intenções. Esse processo gera estabilidade espiritual, gera discernimento, gera paz que não depende do ambiente. E quando entendemos tudo isso, algo se firma dentro de nós, a certeza de que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, Ele sustenta, Ele orienta, Ele protege, Ele transforma. A noite pode ter sido longa, o choro pode ter sido intenso, mas a alegria que vem de Deus não decepciona. Ela não é frágil, não é momentânea, não é superficial. Ela nasce da convicção de que o Senhor é fiel, de que Ele não abandona os seus, de que Ele honra aqueles que confiam nele. Por isso, o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem soluções visíveis. Porque quem confia em Deus aprende que o mais importante não é entender tudo, mas saber em quem está confiando. E quando essa confiança se estabelece, a vida começa a ser vivida com mais leveza, mais coragem e mais esperança. Porque o Deus que transforma pranto em dança continua operando, continua cuidando e continua conduzindo cada passo daqueles que escolhem confiar nele. Há algo que se aprofunda ainda mais quando permitimos que a verdade do Salmo 30 atravesse o coração sem pressa. A fé começa a deixar de ser apenas uma reação ao sofrimento e passa a se tornar uma postura diária. Deus não nos chama apenas para confiar quando tudo está desmoronando, mas para viver em confiança contínua, mesmo quando o cenário parece favorável. Isso protege a alma contra a arrogância espiritual e mantém o coração sensível. Quando entendemos que foi o favor de Deus que nos sustentou ontem, passamos a depender desse mesmo favor hoje e amanhã. Essa consciência nos mantém humildes, atentos e espiritualmente despertos, reconhecendo que cada passo seguro é resultado da graça e não do mérito humano. O Salmo 30 também nos ensina a discernir o valor do silêncio de Deus. Nem toda ausência de resposta é abandono. Muitas vezes, o silêncio é um convite à maturidade. É no silêncio que a fé é refinada, que o coração é examinado e que os motivos são alinhados. O ser humano tende a confundir resposta imediata com cuidado, mas Deus cuida mesmo quando não responde do jeito que esperamos. Ele trabalha em camadas profundas, tratando aquilo que nem sempre temos coragem de encarar. Enquanto pedimos soluções rápidas, ele constrói fundamentos sólidos. Enquanto pedimos alívio imediato, ele gera resistência espiritual. E quando entendemos isso, passamos a respeitar o tempo de Deus, confiando que cada demora carrega um propósito maior. Existe também uma lição importante sobre autoridade espiritual. O Salmo 30 revela que quem aprende a depender de Deus não vive refém do medo. A confiança no Senhor gera uma postura firme, uma presença estável, uma segurança que não precisa ser anunciada. A autoridade não vem do controle das circunstâncias, mas da certeza de quem governa a vida. Quando o coração está firmado em Deus, o medo perde espaço, a ansiedade perde força e a insegurança deixa de ditar decisões. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de equilíbrio. O espírito permanece calmo, mesmo quando o ambiente tenta provocar caos.
O texto bíblico também nos conduz a uma compreensão mais profunda sobre restauração. Deus não apenas devolve o que foi perdido, ele restaura com propósito. Muitas vezes, o que foi quebrado retorna fortalecido, mais maduro, mais alinhado. O processo de restauração não apaga as cicatrizes, mas ressignifica a dor. As marcas deixam de ser vergonha e passam a ser testemunho. O Salmo 30 nos lembra que Deus transforma histórias que pareciam encerradas em capítulos de honra. Ele não desperdiça lágrimas. Cada lágrima carregou aprendizado, crescimento e preparação para algo maior. Há ainda um chamado à vigilância espiritual. A palavra nos ensina que não podemos viver distraídos, confiando apenas na estabilidade momentânea. A verdadeira segurança está em permanecer sensível à direção de Deus. Isso exige atenção aos pensamentos, às escolhas, às palavras e às atitudes. O Salmo 30 nos orienta a não caminhar no automático, mas a viver com consciência espiritual. Quando estamos atentos, evitamos armadilhas disfarçadas de oportunidades. Quando estamos sensíveis, discernimos o que vem de Deus e o que não vem. Essa vigilância não gera medo, mas gera sabedoria. O Salmo também fala de gratidão como estilo de vida. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão que reconhece a soberania de Deus em todas as fases. A gratidão mantém o coração alinhado, impede que a alma se torne amarga e protege contra o esquecimento espiritual. Quando agradecemos, lembramos quem Deus é. Quando louvamos, reafirmamos nossa confiança. A gratidão não ignora a dor, mas impede que a dor defina a identidade. Ela mantém viva a consciência de que Deus continua agindo, mesmo quando não vemos. Outro ponto profundo é a forma como Deus trabalha na construção da esperança. A esperança bíblica não é expectativa vazia, mas confiança fundamentada no caráter de Deus. O Salmo 30 nos mostra que a esperança não nasce da ausência de problemas, mas da certeza da fidelidade divina. Essa esperança sustenta a alma nos dias difíceis e impede que o desânimo se instale. Ela nos faz levantar quando tudo parece pesado, continuar quando tudo parece lento e acreditar quando tudo parece incerto. Há também uma transformação clara na forma de enxergar o futuro. Quem internaliza a verdade deste salmo passa a viver com menos medo do amanhã. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser território de confiança. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus estará presente. Isso muda completamente a postura diante da vida. As decisões se tornam mais conscientes, os passos mais firmes e o coração mais tranquilo. A ansiedade perde espaço quando a confiança se estabelece. O Salmo 30 também nos ensina que Deus honra aqueles que permanecem. Permanecer na fé, permanecer na integridade, permanecer na confiança. Mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus vê a perseverança silenciosa, Ele honra a fidelidade no oculto. Ele fortalece quem escolhe não desistir, mesmo cansado. Essa permanência gera frutos que só o tempo revela. E quando essa verdade se instala no coração, a vida passa a ser vivida de outra forma. As dores não são mais sentenças finais. As noites não são mais prisões eternas. Os desafios não são mais sinais de abandono. Tudo passa a ser entendido como parte de uma caminhada conduzida por Deus. Uma caminhada que tem propósito, direção e destino. Assim, o coração encontra descanso. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a confiança está firmada. A alma encontra paz. Não porque não há lutas, mas porque há presença. A mente se aquieta. Não porque não há desafios, mas porque há direção. E essa paz, essa confiança, essa segurança não vem das circunstâncias, mas do Deus que transforma pranto em dança, que sustenta na noite e que libera a alegria no tempo certo.
Quem vive essa verdade aprende a caminhar com esperança renovada, com fé madura e com o coração alinhado. Porque sabe que o Deus que cuidou até aqui continuará cuidando. O Deus que sustentou ontem, sustentará hoje. E o Deus que prometeu alegria pela manhã, jamais falha em cumprir o que declarou. À medida que essa verdade vai se aprofundando no coração, algo começa a ser reorganizado por dentro. A vida deixa de ser conduzida pelo medo do que pode acontecer e passa a ser guiada pela confiança em quem governa tudo. O Salmo 30 nos ensina que existe uma diferença clara entre viver reagindo aos acontecimentos e viver sustentado pela fé. Quem reage vive em constante tensão, sempre esperando o próximo impacto. Quem confia aprende a atravessar os dias com equilíbrio, sabendo que nada foge do controle de Deus. Isso não significa que os problemas deixam de existir, mas significa que eles deixam de dominar a mente e o espírito. A fé passa a assumir o lugar do desespero e a esperança passa a conduzir os passos. Existe também um ajuste profundo na forma como o coração lida com as expectativas. Muitas dores nascem da expectativa mal direcionada, de esperar das pessoas o que só Deus pode oferecer, de esperar das circunstâncias a segurança que só o Senhor pode dar. O Salmo 30 nos ensina a reposicionar essas expectativas. Ele nos lembra que o favor de Deus é o que sustenta a vida, não a estabilidade momentânea. Quando essa verdade é assimilada, o coração se torna mais leve. As decepções perdem força, as frustrações não se transformam em amargura e as perdas não definem a identidade. O coração aprende a confiar em Deus acima de tudo, e isso traz liberdade emocional e espiritual. A palavra também nos conduz a uma compreensão mais madura sobre sofrimento. O Salmo 30 não romantiza a dor, mas também não a transforma em sentença eterna. Ele nos ensina que o sofrimento tem função, mas não tem domínio. Ele ensina, mas não governa. Ele molda, mas não define. Quando entendemos isso, paramos de lutar contra a dor como se ela fosse o fim e começamos a atravessá-la como parte do processo. Deus usa momentos difíceis para nos tornar mais sensíveis, mais dependentes, mais alinhados com sua vontade. E quando o processo cumpre seu propósito, ele mesmo conduz para um novo tempo. Há algo muito forte no ensinamento de que Deus transforma estados internos. Muitas pessoas acreditam que precisam que tudo ao redor mude para então ficarem bem. Mas o Salmo 30 revela que Deus começa de dentro para fora. Ele fortalece o espírito, renova a mente e cura o coração antes de mudar as circunstâncias. Isso gera estabilidade verdadeira. Quando o interior está alinhado, o exterior perde o poder de desestabilizar. A paz não depende mais do ambiente, mas da presença de Deus dentro de nós. E essa paz não é frágil, não é momentânea, não é condicionada. Ela é firme, constante e sustentadora. O Salmo também revela um princípio importante sobre aprendizado espiritual. Quem aprende a confiar em Deus nos dias difíceis passa a reconhecê-lo com mais clareza nos dias bons. A gratidão se torna natural, o louvor se torna sincero, a dependência se mantém mesmo quando tudo parece dar certo. Isso protege o coração contra a soberba e mantém a fé viva. Deus não quer apenas nos livrar das crises, Ele quer nos ensinar a viver com Ele em todas as fases. E quando aprendemos isso, a vida espiritual deixa de ser instável e passa a ser consistente. Existe ainda um fortalecimento da identidade. O Salmo 30 nos lembra que quem é sustentado por Deus não precisa provar nada para ninguém. Não precisa viver em comparação, não precisa disputar reconhecimento, não precisa carregar o peso de expectativas alheias. A identidade firmada em Deus gera descanso. A pessoa passa a viver com mais verdade, mais autenticidade, mais simplicidade. O valor deixa de vir da aprovação externa e passa a vir da certeza
de que Deus conhece o coração. Isso gera liberdade e paz. A palavra também nos ensina a lidar com o tempo de Deus. Muitas vezes queremos acelerar processos, antecipar respostas, forçar portas. Mas o Salmo 30 nos mostra que o tempo de Deus é preciso. Ele não se atrasa e não se adianta. Ele trabalha com perfeição. Quando aprendemos a confiar no tempo divino, a ansiedade diminui. O coração se acalma. A mente descansa. Passamos a entender que Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas partes. Confiar no tempo de Deus é um exercício diário de fé, mas traz frutos profundos de paz e maturidade. Outro ensinamento poderoso é sobre permanência. Permanecer em Deus quando tudo vai bem é fácil. Permanecer quando tudo aperta é o verdadeiro desafio. O Salmo 30 nos mostra que a fidelidade no tempo da dor gera frutos no tempo da alegria. Deus observa o coração que não se afasta, que não endurece, que não desiste. Essa permanência silenciosa constrói uma fé sólida, resistente e madura. Uma fé que não se abala com facilidade. E à medida que essa fé se fortalece, algo muda na forma de enxergar a vida. As batalhas deixam de ser vistas apenas como ameaças e passam a ser entendidas como oportunidades de crescimento espiritual. As perdas deixam de ser apenas sofrimento e passam a ser aprendizados. As noites difíceis deixam de ser desespero e passam a ser preparação. Tudo ganha um novo significado quando Deus está no centro. O Salmo 30 nos conduz então a um lugar de descanso consciente, não um descanso passivo, mas um descanso confiante, um descanso que nasce da certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Um descanso que permite seguir em frente sem carregar o peso do medo, da culpa ou da insegurança. Um descanso que fortalece para enfrentar o que vier. E assim, o coração se alinha, a mente se aquieta, o espírito se fortalece. A fé se aprofunda, a esperança se renova, porque quem aprende a viver essa verdade entende que a vida não é definida pelas noites difíceis, mas pela fidelidade do Deus que traz amanhã. E essa fidelidade nunca falha, nunca se perde e nunca abandona aqueles que escolhem confiar. Chegando a este momento final, o coração naturalmente se aquieta, não porque todas as respostas já foram dadas, mas porque a confiança foi restaurada. Depois de atravessar cada ensinamento do Salmo 30, fica claro que Deus não apenas nos acompanha, Ele nos sustenta em silêncio, nos fortalece no processo e nos conduz com fidelidade até um novo tempo. O encerramento não é um ponto final. É uma entrega consciente, entrega do dia, das decisões, dos pensamentos e de tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver sozinhos. Quando colocamos isso diante de Deus, algo muda dentro de nós. O peso diminui, a ansiedade perde força e a fé encontra espaço para respirar. Que ao sair deste momento de oração, o coração carregue a certeza de que nenhuma lágrima foi ignorada, nenhuma luta foi desperdiçada, e nenhum clamor passou despercebido. Deus viu cada noite difícil, ouviu cada oração feita em silêncio e cuidou de cada detalhe, mesmo quando parecia não haver resposta. A palavra nos lembra que o choro não permanece, mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. E é essa fidelidade que nos acompanha agora, nos passos que daremos, nas decisões que tomaremos e nos caminhos que se abrirão. Que este dia seja vivido com mais leveza, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está no controle. Que a mente permaneça guardada, o coração fortalecido e o espírito alinhado. Que haja discernimento nas escolhas, sabedoria nas palavras e paz nas atitudes. Que nenhuma preocupação roube a serenidade, que nenhum medo paralise a fé e que nenhuma pressão externa tire o foco daquilo que Deus está construindo por dentro. Que a alegria que vem do Senhor se manifeste de forma real, não como emoção passageira, mas como convicção profunda.
uma alegria que sustenta, que fortalece e que renova. Que onde houve desgaste, haja descanso. Onde houve confusão, haja clareza. Onde houve medo, haja coragem. Onde houve dor, haja cura. Que cada passo seja acompanhado pela presença de Deus, guardado pelo seu cuidado e direcionado pela sua sabedoria. Seguimos confiando, não nas circunstâncias, mas no Deus que transforma pranto em dança, que firma os passos, que restaura o interior e que conduz cada filho com amor e fidelidade. Que este dia carregue a marca do cuidado divino, que as promessas do Senhor continuem se cumprindo e que a fé permaneça viva, firme e fortalecida. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Que a presença dele caminhe contigo do início ao fim deste dia e que, independentemente do que aconteça, o teu coração permaneça seguro na certeza de que quem confia no Senhor jamais é abandonado. Amém.